Paz seja contigo, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. E o tema de hoje no nosso culto é o poder do perdão. Isso mesmo, vamos falar sobre perdoar. Quantas vezes você deve perdoar o próximo? Uma vez só? Duas, três, quatro, mais vezes? Quantas vezes você, segundo a palavra de Deus, deve perdoar o seu próximo? E o que o perdão pode fazer na sua vida, quando você o recebe e quando você também dá o perdão para aquele que te deve. Vamos falar sobre isso, é um assunto muito importante. O Senhor Jesus, ele nos ensina isto e eu vou estar ensinando para você também aqui na palavra de Deus. Amém? Quero pedir a você, se você tem a fotografia de um ente querido aí que está internado no hospital ou até mesmo no leito da sua própria casa, pega a fotografia dessa pessoa e eu vou estar orando por ela hoje para que Deus visite essa pessoa onde ela estiver e ela seja curada pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E também vou estar orando para que Deus abra as portas para você que está desempregado, para que Deus supra as suas necessidades, para que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. A primeira oração que eu quero fazer agora é uma oração para Deus entrar na sua casa, para Deus abençoar o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Então eu te peço, se concentre agora nesta oração e receba pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, eu abençoo esta pessoa que está assistindo esse culto desta quarta-feira. Meu Deus, abençoe essa pessoa agora com toda sorte de bênçãos. Entra dentro da casa dela. Meu Deus, entra nos quartos, entra na sala, na cozinha. Meu Deus, cada cômodo representa uma área da vida dessa pessoa. Meu Deus, entra no quarto do casal, abençoe a comunhão entre o marido e a esposa. Meu Deus, neste momento eu repreendo todo espírito de traição, todo espírito de separação, estou repreendendo de divórcio, a maldição do divórcio, estou repreendendo nessa vida, nesta família, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Entra agora, meu Pai, nos quartos dos filhos, eu repreendo toda perturbação nos filhos, toda perturbação maligna, meu Deus, toda bagunça, discórdia, confusão entre filhos e pais, pais e filhos, estou repreendendo pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Entra também, meu Deus, na cozinha dessa casa que representa o local de prosperidade. Entra nos armários, entra agora na geladeira. Meu Deus, entra agora no fogão, vai varrendo todo espírito de miséria agora que está agindo dentro desta casa. Pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno agora que se retire. Saia agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço neste momento que o Senhor coloque a tua mão invisível e poderosa. Vai quebrando agora toda maldição hereditária. Vai destruindo agora, meu Deus, toda obra de Satanás que veio para destruir esse lar e esta família. E eu declaro essa casa abençoada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Muito obrigado por ter participado comigo aí desta oração, mas eu quero te pedir agora para continuar comigo neste culto de hoje, nesta live, porque vamos falar de algo muito importante, o poder do perdão. Amém? Eu quero te pedir, antes de você abrir a sua Bíblia em Mateus 18, versículo 21, eu quero pedir a você para compartilhar essa live agora com outras pessoas. Isso mesmo, compartilha esse link. Mesmo que a pessoa assista depois atrasado, não tem problema, ela vai receber a oração, ela vai receber a palavra de Deus, e você vai estar sendo um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas aonde elas estiverem. Amém? É uma realidade hoje os cultos online, é uma realidade em todos os lugares, todas as denominações, e as pessoas estão sendo abençoadas, e eu gostaria que você me ajudasse a divulgar este canal, a divulgar esta live, este culto, para abençoar outras pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Queridos, Mateus capítulo 18, versículo 21 está escrito: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7.
Aí Jesus ele fala uma parábola aqui a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Vou parar por aqui e vou falar a parábola para vocês. Amém? Queridos, Pedro, certa vez, ele pergunta para o Senhor Jesus, quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? E ele diz, 7 vezes, Senhor. Jesus responde, não, 70 vezes 7. Por quê? Porque se você ler o livro de Gênesis, né, a Bíblia diz que Caim pecou e ele foi amaldiçoado 7 vezes. Mas um descendente de Caim, ele também matou o próximo e a Bíblia diz que ele foi amaldiçoado 70 vezes 7. Então veja que Caim precisava de um perdão na quantidade de 7 vezes. Mas um dos seus descendentes, o pecado foi tão forte que ele foi amaldiçoado 70 vezes 7 e ele precisava de 70 vezes 7 de perdão. Então, quando o Senhor Jesus ele disse, você deve perdoar o seu próximo, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, aí entra a questão da quebra dessa maldição aí que entrou no mundo lá no princípio, em Gênesis, porque no princípio, lá em Gênesis, esse livro se chama Bereshit, o livro do princípio, no hebraico é Bereshit, você vê o início de todas as coisas, né? Você vê o início do ser humano, você vê o início de uma comunhão do homem com Deus, mas você vê também o início do pecado. Você vê o início do primeiro assassinato, né? Ali tem o primeiro assassinato, ali tem a primeira acusação de marido com mulher, né? Tem o primeiro ser humano sendo enganado pelo diabo, o primeiro homem a ser expulso do seu lar, correto? Então, em Gênesis, possui a primeira atitude, a primeira consequência de todas as coisas, de todas as atitudes certas e atitudes erradas, correto? Então, a gente vê que em Gênesis, ali mostra que a maldição entrou no mundo. A Bíblia diz que não havia espinhos e abrolhos na terra. Mas quando o homem, né, ele peca, a Bíblia diz que nascem então espinhos e abrolhos representando a maldição. Sabemos que a palavra de Deus ela diz também que a maldição ela vai até a 4ª geração. Mas Deus está falando aqui de perdão. Deus está falando, o Senhor Jesus está falando que é possível perdoar 70 vezes 7 ao dia. Isto mesmo. E ele diz que nós temos que perdoar. Talvez você é uma pessoa que você tem enfrentado problemas, você tem enfrentado lutas, tribulações, porque você tem dificuldade de perdoar. E quando você tem dificuldade de perdoar, o que acontece? Você começa a carregar um lixo, uma escória espiritual nos seus ombros. Você começa a carregar um peso nos seus ombros e você deita todo dia com esse peso maligno e você levanta todo dia com esse peso maligno que é a falta de perdão, que é o ódio, é o rancor, a mágoa. Você sabia que muitas pessoas que ficam com câncer, né, o câncer é gerado por causa de mágoa? As pessoas entram num sistema de mágoa tão forte, tão violento, que isso gera câncer no corpo físico delas, ou seja, aquilo que está no coração se manifesta na carne da pessoa, trazendo uma destruição e levando alguns até mesmo à morte. Então isso é uma realidade nos dias de hoje. A Bíblia diz que nos finais dos tempos as pessoas odiariam umas às outras. Odiariam umas às outras. O amor se esfriaria. Mas o Senhor Jesus nos chama numa responsabilidade de perdoar. Eu vou contar para você o meu testemunho. Eu lembro que eu pastoreei uma igreja e eu acabei me ferindo muito, pessoas me traindo, pessoas me enganando, pessoas fazendo todo tipo de coisa que me prejudicou bastante, certo? Eu não sou o primeiro nem o último pastor a ser prejudicado por membros, correto? Mas o Senhor, o que acontece? Chegou um ponto que eu fiquei num estado de mágoa muito forte e Deus usou uma pessoa para falar comigo. Ele disse, pastor, é necessário que você perdoe essas pessoas. Mas eu disse, é muito difícil perdoar. Mas ele disse, é necessário que perdoe. Então eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tinha um aviãozinho. Esse avião, ele estava tentando voar, o vento batia nele, ele tentava voar e planeava,
mas havia uma corda que segurava esse avião no chão, certo? Então o avião ele tentava subir, mas a ponta dele estava amarrada no chão, então ele não conseguia subir. Eu acordei e aí eu ouvi a voz de Deus falando comigo: esse avião é você, mas essa corda que está amarrando o bico do seu avião no chão, certo? É a falta de perdão. Ou seja, esse avião é o seu ministério, é a sua vida, é você. Você precisa perdoar aqueles que te ofendem, porque senão eu não posso te perdoar também. Então Deus me ensinou naquele dia a perdoar. Preste atenção, a base do cristianismo não é o dom de cura, de operação de milagres. A base do cristianismo é o dom do amor. O apóstolo Paulo diz que não adianta você ter todos os dons se você não tiver o dom do amor. O dom do amor, a Bíblia diz que ele é um fruto, mas a Bíblia diz também que ele é uma semente. Lá em Gálatas diz que ele é um fruto, né, uma semente, mas a Bíblia diz também que ele é um dom. Eu vou repetir aqui, a Bíblia diz que o dom do amor ele é um fruto e ele é um dom. Né? Ele é uma semente que é plantada em você por Deus, mas ela vai crescer em você a partir do momento que você toma a decisão de perdoar um miserável. De perdoar aquela pessoa que verdadeiramente ela é culpada contra você. Ela te enganou, ela se levantou contra você, ela te prejudicou, ela mentiu, ela roubou as suas oportunidades, ela trabalhou fortemente para destruir você, mas você toma uma decisão incondicional de perdoar essa pessoa miserável. Por que eu digo miserável? Porque ela realmente é uma pessoa que vive numa miséria espiritual. Porque toda pessoa que prejudica a outra, que tenta destruir a outra, que vive nesse propósito, essa pessoa é um eucalipto. Nada cresce ao redor dela. Nada nasce ao redor dela, porque ela mata a raiz do eucalipto, ela mata tudo que está próximo dela. Tudo que está próximo dela, ela vai matando. Ela não deixa nada crescer ali, porque só ele quer crescer naquele lugar. Você compreende? Então assim é a pessoa que tem mágoa, tem ódio no coração e prejudica as outras. Ela é miseravelmente espiritual. Agora, veja bem, o dom do amor, imagina só que ele é uma cortina, certo? Aliás, imagina que todos os dons é uma cortina, mas o dom do amor é aquele ferrinho que segura a cortina. Ou seja, todos os dons têm que estar sustentados no dom do amor para poder fazer um efeito, para funcionar verdadeiramente. Então você precisa perdoar. Eu pergunto a você, você dormiria com lixo? Se eu pegasse um lixo na sua casa, aquele lixo que você deixa lá alimento por vários dias ali, certo? Você jogou alimento ali e de repente começa a dar aqueles bichinhos brancos, aquele mau cheiro terrível que você abre a tampa ali da lixeira, sobe aquele calor, aquele mau cheiro terrível. Você conseguiria pegar esse lixo, mesmo que amarrado num saco de lixo ali, amarrado, certo? Você conseguiria colocar ele debaixo do seu travesseiro e você deitar a cabeça nele e dormir tranquilamente? Eu acho que não. Mas muitos têm feito isso. Esse lixo, ele representa o seu ódio, representa a sua mágoa. As pessoas estão dormindo com esse lixo e por isso estão tóxicas, estão sendo destruídas. Veja bem, para você perdoar, você deve dar um perdão incondicional. E aí Jesus nos ensina numa parábola que eu acabei de começar a ler para você e eu vou te contar essa parábola. A Bíblia diz que havia um rei e esse rei decidiu fazer um acerto de conta com seus súditos. E havia um homem que lhe devia muito dinheiro. Então ele chamou esse homem e disse, olha, ou você me paga agora ou você será condenado. E esse homem disse, eu não tenho condições de te pagar, rei. Então ele disse, você vai ser condenado e a sua família vai ser vendida como escrava. Mas aquele homem, ele se ajoelhou e suplicou aquele rei por misericórdia. Então o rei se compadeceu dele e perdoou toda a sua dívida e despediu dele, mandou ele embora. No caminho dele para casa, esse homem encontra com alguém que o devia, ou seja, um subordinado dele que o devia. E ele cobra daquele seu conservo o valor que ele devia. Ele diz, olha, tenha misericórdia de mim, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu te pago depois, tenha misericórdia. Mas a Bíblia diz que ele foi implacável. Ele não fez como o rei fez com ele. Pelo contrário, ele foi implacável e ele mandou aquele homem para a prisão, certo? Porque não conseguiu pagar a sua dívida.
aquilo que ele devia para ele. Então passou um súdito do rei, viu aquela situação e foi lá e contou para o rei. O que o rei fez? Ele mandou chamar esse homem mau e disse, olha, você é mau e perverso. Eu perdoei a sua dívida, por que você não perdoou a dívida do seu próximo? E aí o que ele fez? Falou, lançai esse homem nas densas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, e o açoitai com muitos açoites. E aí Jesus disse, assim é o vosso Pai Celeste. Se você perdoar os pecados dos seus próximos, o Pai Celeste perdoará também os seus pecados. Mas se você não perdoar, os seus pecados também não serão perdoados. E Jesus ensina mais, se você vai levar uma oferta para alguém, para o Senhor, mas você tem raiva de alguém, você tem mágoa de alguém, então deixa a sua oferta num canto, vai lá, tenta reconciliar com essa pessoa e depois entrega a sua oferta. O apóstolo Paulo diz que se você tem mágoa de alguém, se você está em discórdia, tente reconciliar com essa pessoa. Leve testemunhas contigo. Se essa pessoa não aceitar a reconciliação, então você está livre, mas aquela pessoa ela vai carregar esse pecado para o resto da vida dela. Mas se ela aceitar, você ganhou o seu irmão, certo? Então o perdão é muito importante, porque ele tira todo o peso espiritual de você, certo? E como que você perdoa? Perdoa pela fé. Começa a dizer, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu libero o perdão para essa pessoa. Começa a falar assim, pela fé. Correto? E o diabo vai falar com você, mas ela fez isso, aquilo, fez aquilo outro, e você diz, o meu perdão, Senhor, é incondicional. Eu estou perdoando de forma incondicional. Aí você vai ver, querido, que as portas que estão fechadas para você vão se abrir. Porque não adianta orar se você não pratica a palavra de Deus. Oração significa orar, falar com Deus, e ação, né? São, vem de ação, né? Oração, tem que ter ação, correto? Ação em quê? Dentro da palavra de Deus. Eu não sei se você tem mágoa de alguém, eu não sei se você tem rancor de alguém, mas se você tem, peça perdão, perdoe essa pessoa e peça perdão a Deus também pelos seus pecados, em nome de Jesus. E se você prejudicou alguém, se você prejudicou, se você roubou, se você enganou, se você fez algum tipo de mal contra alguém, vá lá e se arrepende, se reconcilie com esta pessoa, certo? Peça perdão para ela, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, peça perdão para esta pessoa e perdoe ela também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então fica aí essa palavra de Deus para você. Lembre de uma coisa, temos que perdoar os pecados uns dos outros, como o Senhor Jesus nos ensinou. Quando você faz isso, todo o lixo do diabo que ele colocou aí no seu coração é tirado e você segue a sua vida em paz. A Bíblia diz, se depender de você, tenha paz com todos. Amém? Agora, se você vai até um irmão, pede perdão para ele, tenta reconciliar e ele não quer, a Bíblia diz, tratai-o como gentil e publicano. Certo? Ele é pior do que o incrédulo. A Bíblia diz que ele é pior do que o incrédulo. Não se assente com essa pessoa nem para comer. Correto? Aí você diz, pastor, mas e o que essa pessoa fez comigo? Vai ficar impune mesmo eu perdoando ela? Não, não vai ficar. Quando você perdoa essa pessoa, aquela dívida que essa pessoa tem com você, ela passa a ter com Deus. Se ela não paga a dívida com você, querido, não adianta nada. Eu vou dar um exemplo. Não adianta você, vamos supor que você vai lá e bate no meu carro. Você bate no meu carro, destrói o meu carro. E aí você chega perto de mim e diz, pastor, me perdoa. Eu digo, perdoou? Está perdoado. Mas como é que você vai pagar o conserto do meu carro, irmão? Você quer pagar parcelado? Você quer pagar à vista? Você quer levar na sua oficina? Não, pastor, o senhor me perdoa, mas eu não quero pagar nada. Eu não vou pagar nada. Então, na verdade, essa pessoa não se arrependeu, certo? Do mal que ela te fez. Porque Zaqueu, quando ele perdoou, quando ele pediu perdão a Jesus, quando ele se arrependeu do mal que ele fazia, ele disse, Senhor, aquelas pessoas que eu fraudei, eu devolverei a elas o dinheiro e 4 vezes mais. Eu devolverei a elas, certo? E ainda pegarei a minha fortuna e darei a metade aos pobres. Por que ele fez isso? Porque a fortuna dele, a metade, não era direito, ele não tinha direito de ter ganhado ela, certo? Ele era um corrupto, correto? Mas ele se arrepende, ele pega a fortuna e dá a metade dela aos pobres, e a quem ele roubou e fraudou, ele devolve 4 vezes mais. Então, quando você
está arrependido do mal que você fez ao próximo, você tem que consertar isso aí. Você tem que ir lá, certo? E restituir à pessoa o prejuízo que ela te deu. O prejuízo que ela te deu. Vou te dar um exemplo. Você fez alguém sair lá de outro estado para vir trabalhar com você. E chegou aqui, você deixou essa pessoa na mão. Com a família, você deixou ele um pai de família, tem a esposa, os filhos. Você abandonou aquela pessoa. Aí não adianta você chegar perto dele e só pedir perdão. Você tem que pagar toda a despesa que ele teve, certo? Você tem que pagar todas as contas ali, prejuízos financeiros que ele teve, a passagem dele. Você tem que cumprir a tua promessa que você prometeu dar um emprego para ele e você não deu, correto? Tudo isso você tem que fazer. Não adianta simplesmente, Senhor, me perdoa. Não, não é bem assim, querido. Se arrepender é você mudar de vida. E mudar de vida é fazer o que é certo. Não adianta dizer, eu me arrependo, mas continuo fazendo errado. Correto? Então fica essa palavra de Cristo para você. Não haja como aquele homem, certo? Que pediu perdão ao rei, mas depois agiu carrascamente lá contra o outro. Correto? O que vai acontecer com você? A mesma coisa que aconteceu com o outro. Você não vai conseguir o perdão de Deus depois. Tá ok? E o pecado que não é perdoado, ele traz sérias consequências. O paralítico, ele era paralítico e tinha pecado. Está na Bíblia. Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Ele pegou, levantou e andou. Então tem muita gente que está com doenças graves, enfermidades graves, porque ela não se arrependeu dos seus pecados. Ela não consertou a sua vida diante do Senhor Deus. Amém? Então fica essa palavra de Deus aí para você, em nome de Jesus. Fica ela no seu coração e se você tem mágoa, peça perdão ao Senhor agora, nesse momento. Libera o perdão para essas pessoas. Libera pela fé e libera de forma incondicional em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós perdoamos nesse momento aquelas pessoas que têm nos ofendido. Nós liberamos o perdão, Senhor. Liberamos o perdão e dizemos, meu Deus, que está nas tuas mãos todo o mal que essa pessoa nos fez. Entregamos ao Senhor porque a ti pertence a justiça. Em nome de Jesus. A ti pertence a vingança, Senhor. E o Senhor é o Senhor que retribui. Mas nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoamos em nome de Jesus incondicionalmente. Meu Deus, nesse momento eu repreendo toda doença e enfermidade que entrou nessa pessoa por causa de ódio, mágoa, briga, discórdia, confusão, palavras malditas lançadas sobre ela. Eu ordeno que esse mal saia, retire-se agora em nome de Jesus do corpo dessa pessoa. Doenças nos ossos, na pele, na carne, nos nervos, doenças no sangue dessa pessoa. Eu dou uma ordem agora, saia em nome do Senhor Jesus. E eu declaro essa pessoa abençoada para a glória do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Escreve amém para mim, por gentileza. Se você crê, recebe essa oração. Escreve amém em nome de Jesus. Tenho certeza que se você liberar o perdão hoje, você vai dormir muito melhor em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Queridos, se você quer me ajudar no meu ministério, você quer ofertar, você quer dizimar, eu preciso da sua ajuda. Por causa da pandemia, todo o meu trabalho está parado, né? Que é o trabalho de cruzada, libertação, as cruzadas, no caso, os seminários, está tudo parado. Mas você pode me ajudar com a sua oferta ou com o seu dízimo. Você pode fazer um outro tipo de doação. Eu vou deixar os dados da conta aí na descrição. Basta você fazer o seu depósito e, se possível, envie o comprovante para a gente acompanhar, tá ok? É bom a gente ter o controle dessas ofertas, tá bom, meu querido? O meu telefone é 31 92001 4377, vou deixar o meu WhatsApp ali. Você que quer conversar comigo, você quer um conselho, né? Você, pastor, que quer também ser mentoreado através da minha vida, eu me coloco à disposição para te ajudar também, em nome de Jesus, tá bom, meu querido? Pode entrar em contato comigo, eu me coloco à disposição para te ajudar. Fica aí, então, essa palavra de Deus para você, e eu quero consagrar a sua oferta em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, consagro a oferta, consagro o dízimo, repreende o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa abençoar essa pessoa 100 vezes mais por tudo aquilo que ela tem feito pela sua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe
Em nome de Jesus, até o próximo culto e receba a bênção apostólica. Participe das lives, participe também das chaves de sabedoria e outros ensinamentos que estamos colocando aí para você. Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @Ronaldo Amaral Júnior, Twitter, @PresidenteUMCE. Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.